irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Romanos 4. Glória a Deus. Romanos, capítulo de número 4. Louvo a Deus pela vida dos irmãos, daqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Cada servo do Senhor que tirou um tempo nessa noite para vir adorar e aprender um pouco mais da palavra de Deus neste culto em que nós sentimos a presença do Senhor. Glória a Deus. Romanos capítulo 4. E nós vamos ler o versículo 18 ao 22. Romanos 4, 18. Glória a Deus. Romanos 4, 18. Todos encontraram? Diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito, assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade no ventre de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Assim também, isso lhe foi atribuído para a justiça. Amém? Somente até aí. Você pode tomar o seu assento, glorificando, bendizendo e adorando o nome do Senhor nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Amados irmãos, a palavra que nós lemos agora em Romanos, capítulo de número 4, vem trazer umas situações para a nossa vida, assim, de extrema revelação. Eu dei um título para essa mensagem, um tema para ela: Pai das promessas e Pai da fé. Pai das promessas e Pai da fé. Abraão, quando foi chamado, ele tinha, como nós lemos, ele tinha 75 anos. O seu chamado, 75 anos. E eu quero que você atente bem para essa história, porque nós estamos mais inseridos nelas do que você possa imaginar. Abraão, ele foi chamado na terra de Harã. E é por isso que no período de Jesus, até o período de Jesus e posterior, até um certo período do século, depois de Cristo, o povo falava o aramaico, porque justamente vem da terra de Harã, né? E quando Abraão, ele escutou a voz do Senhor, ele não duvidou, de maneira nenhuma, que era Deus chamando ele. Da terra dos caldeus, da terra pagã, para ser pai de muitas nações. É interessante que Deus, se nós analisarmos nesse contexto mais imediato, Deus, ele separa os seus, não é verdade? Deus, ele tem os seus escolhidos, os seus separados. Veja aí Adão e Eva. Depois nós vimos Noé. Depois nós vimos aí Abraão. E depois vem seu filho Isaac. E a prova disso está em Jacó, porque quem saiu primeiro do ventre de sua mãe foi Esaú, mas ele escolheu Jacó. É Deus que escolhe. Dos 12 filhos de Jacó, Deus escolheu José. Poderia ter escolhido qualquer um, não é verdade? Mas Deus escolheu José. De todos ali que estavam no Egito, Deus escolheu Moisés. Poderia ter escolhido o próprio Arão para ser líder, ou qualquer outro, mas Deus preparou Moisés. E assim sucessivamente, é dessa forma que acontece na Bíblia Sagrada. Abraão, ele foi levantado já muito velho, 75 anos. Só que se nós formos observar a aliança para Abraão
Deus, ele entra com a promessa. Ele diz, vou te fazer pai de muitas nações. 75 anos. Mas a promessa mesmo, em que Deus chama Abraão, olha, vem para fora. Conta as estrelas dos céus. Só veio quando Abraão tinha 99 anos. 99 anos. E foi quando veio a promessa do filho, a Sara. Foi justamente em Gênesis 17 que Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. 99 anos. E mudou o nome de Sarai para Sara. E ela já de idade avançada, estéril. É ou não é para a gente crer num Deus do impossível? É ou não é para a gente crer num Deus que é infinitamente poderoso? Agora há pouco eu estava falando, me perdoe, uma das missionárias, acerca de promessa, de passar por luta e por prova. Deus, ele não vai, ele se manifesta nos momentos bons, mas é nas provas que ele quer se manifestar. Porque é muito fácil a gente dar glória a Deus enquanto tudo está bem, está com fartura, a geladeira está cheia, não é verdade? Agora dá glória a Deus quando a geladeira está igual o Rio Amazonas. Não é peixe não, é só água. É nesse momento que é difícil. E é nessa hora que Deus, ele quer glorificar o nome dele. E foi justamente o que aconteceu. Abraão foi chamado com 75 anos, mas a promessa veio com 99. E ainda não se cumpriu, porque um ano depois é que se cumpriu no ventre de Sara. Ela engravidou. Um ano depois. Antes disso, ainda veio ali o período de dúvida na vida de Abraão. O período de dúvida foi, será? Sempre a dúvida, ela inicia com, será? Olha Jó, será que os meus filhos não estão pecando contra o Senhor? Será que vai demorar a promessa do filho? Como é que eu vou ser? Porque Abraão, ele questiona, ele pergunta a Deus, como isso poderá acontecer, sendo que eu sou velho e a minha esposa avançada de idade ainda é estéril? De que forma isso poderia acontecer? Abraão se questionou a Deus, e Deus, ele entrou com a promessa, e um ano depois se cumpriu aquilo que Deus havia prometido para Abraão. Se nós formos olhar em Lucas, capítulo de número 17, versículo de número 3, Jesus ele está ensinando os apóstolos quantas vezes é necessário perdoar. 7 vezes? Não digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. E os apóstolos chegam com o Senhor e digam, então, acrescenta-nos a fé. Esse é o ponto chave. Esse é o ponto principal. Porque sobre nós repousa promessas. Sim ou não? Quem tem promessa aqui? Quem tem promessa de Deus? Repousa uma promessa. E nós sabemos que não é no nosso tempo, não é da nossa forma, não é como nós imaginamos, mas é no tempo de Deus, da forma que o Senhor preparou para nós. É desse jeito que Deus, ele trabalha. E nesse período entre o nosso chamado e o início do cumprimento da promessa, passa um tempo. Deus, ele não quer entregar uma bênção para você que daqui para ali você vai perdê-la. Deus, ele não quer. E nesse período entre o nosso chamado, como foi de Abraão, vamos dizer, 75 anos, e até o início daquilo que Deus, ele prometeu para você e para mim, tem um período em que Deus, ele vai provar a tua fé e a minha fé. Deus, ele vai provar o teu chamado e o meu chamado. Deus, ele vai provar se verdadeiramente, não para ele, mas para você e para mim, para nós mesmos, se isso que nós estamos vivendo, nós vamos aceitar. Abraão, ele poderia ter ficado lá na terra dele, lá na terra de Harã, numa terra pagã, junto com a sua família, com seus pais. Ele poderia ter ficado, mas ele escutou a voz do Senhor. E quando eu digo escutou, não simplesmente ouviu de maneira física,
mas ele ouviu com o seu coração, ele aceitou o chamado de Deus. E justamente nessa passagem de Gênesis 17, Deus ele diz: essa terra que tá a planta dos teus pés será tua. Eu te darei. Eu darei a ti e a tua descendência. Foi isso que Deus prometeu a Abraão. O versículo de número 5, glória a Deus, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta-nos a fé. Porque para eles era complicado perdoar. Eles não sabiam, porque eles vinham de uma geração que era olho por olho, dente por dente. Esse é o ponto principal. Esse é o ponto chave no nosso chamado, entre o nosso chamado e o início do cumprimento da promessa, se nós vamos passar pela prova da fé. Marcos capítulo de número 9, versículo de número 14. Jesus ele está descendo do monte, quando chega lá, uma confusão no meio dos discípulos, e um pai chegou e diz: olha, mestre, o meu filho, ele está possuído de um espírito mudo desde a sua infância, e toda vez que ele toma conta dele, ele é lançado no fogo ou na água para matá-lo. Trouxe aos teus discípulos, e eles não puderam fazer nada. Eles não conseguiram fazer absolutamente nada. Jesus exclamou, Jesus claramente exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportá-los? E o pai daquele jovem dizendo: mestre, se podes fazer alguma coisa. Jesus ele disse: se podes. Ele sendo Deus, ele disse: se podes fazer alguma coisa pelo meu filho, né? No caso, pelo filho daquele homem lá. Ele colocou diante daquele homem: tudo é possível àquele que crê. Todas as coisas são possíveis ao que crê. Ele disse: eu creio, Senhor, me ajuda. Me ajuda na minha incredulidade. Ele fala claramente: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Olha o que fala em 2 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 5 ao 7. Diz assim a palavra do Senhor: por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem a fé. E aí nós vamos entrar no ponto chave. Acrescentem a fé, que vocês têm a virtude. A virtude, o conhecimento, ao conhecimento, a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Só que entenda bem, quando ele diz assim, acrescente a fé, esse A é craseado. É algo que você já tem. É algo que nós já temos. Nós só precisamos pôr em prática. A fé, você e eu já temos. Sabe por quê, meus irmãos? A fé, ela não é algo que a fé em Deus, a fé na ação divina, na ação do Senhor, não é algo que você consegue de alguma forma aqui, ou consegue comprar de alguma forma. A fé é algo que vem do alto. A fé é algo que vem de Deus para a tua vida. Quando Deus, ele acrescentou algo na sua vida, ele acrescentou o gatilho para que você creia nele, que é a fé. E eu vou provar para você na Bíblia Sagrada. Mas atente bem, que quando Pedro ele fala, acrescente a fé, ele está dizendo, olha, coloque junto com a fé, ele está dizendo, coloque junto com a fé, o que você, a virtude. Coloque junto da fé o conhecimento. Junto da fé, coloque o domínio próprio. Junto da fé, coloque a perseverança. Coloque a piedade. Coloque a fraternidade. Coloque o amor. Ele está dizendo, acrescente a fé, tudo isso na sua vida. Acrescente tudo isso
na sua vida. Olha o que diz em Tiago. Vou trazer aqui para você, Tiago, capítulo de número 1. Tiago 1, versículo de número 6. Vai dizer assim: peça, porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Sabe do que ele está falando aqui? Daquilo que nós lemos em 2 Pedro, capítulo 1. Ele está falando de sabedoria. Peça. Quando ele diz peça, porém com fé, em nada duvidando, porque aquele que duvida, ele não tem direção. Aquele que duvida, ele perde o rumo. Aquele que duvida, ele perde o controle. Ele deixa de crer no Senhor. Quando a gente pede com fé, verdadeiramente, crendo, pedindo com fé, como fala em Tiago, como o apóstolo Tiago está falando, crendo verdadeiramente, nós não somos levados por ventos. O nosso coração, ele é confiante no Senhor. Nós estamos na presença de Deus e pedindo, crendo que nós vamos receber. Porque algo que você tem dentro de você não foi dado por homem, foi dado pelo próprio Senhor. Aleluia. Sabe por que foi dado pelo próprio Senhor? E recebe isso aí no teu coração. Isso foi dado, a fé foi acrescentado na tua vida pelo Senhor. Aleluia. Para iniciar o momento em que Deus vai cumprir a palavra, a promessa dele sobre a tua vida. Aleluia. Porque se precisa cumprir a promessa dele sobre a tua vida, é necessário você crer. E se você crer, é porque antes Deus derramou, aleluia, o poder dele sobre a tua vida. Porque é necessário você crer. E você quer que eu prove para você? Filipenses capítulo de número 2, versículo de número 13. Ele está falando do desenvolvimento da salvação. Preste atenção. Lembre que eu falei agora, para que você alcance a bênção e a promessa, é necessário Deus ter derramado algo na tua vida diferente. Isso é a fé. Isso é o crer. Isso vem de Deus. E nessa passagem de Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 13, eu posso ler o versículo de número 12. Ele diz assim: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação como temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar. Vou repetir mais uma vez, versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer quanto como realizar, segundo a sua boa vontade. Se você está aqui, e porque um dia você escutou a voz do Senhor, Deus, Ele realizou na tua vida, tanto o querer dEle, como realizar as bênçãos e as promessas, que Ele mesmo vai derramar sobre a tua vida, derramar sobre a tua casa, derramar sobre a tua família, aleluia, e o milagre vai cumprir da parte de Deus sobre a tua vida, aleluia. Ou seja, Deus em Cristo faz você e eu recebermos todas as bênçãos, cumprir as promessas de acordo com a nossa fidelidade. Não é o crer. Preste atenção. Sansão, ele acreditava no Senhor? Sim ou não? Sansão cria no Senhor. Mas por que ele perdeu a força dele? Porque ele resolveu não obedecer. A fé ele tinha, ele acreditava no Senhor, mas ele perdeu a bênção dele porque ele não quis obedecer. Ele não quis ser fiel ao Senhor. Ele não quis. Era para ter sido cumprido muitas bênçãos na vida de Sansão, mas ele não recebeu no seu coração. Ele sabia quem era Deus. Ele sabia que ele era separado desde o ventre da sua mãe. Ele sabia que ele era um homem diferente dos outros. Com uma queixada de mula matou 1000 filisteus. Imagine isso. O poder sobre a vida de um homem. Mas ele perdeu. Não porque ele não tinha fé. Ele perdeu porque ele não quis ser fiel. Não quis ser obediente ao Senhor. O gatilho na tua vida não é o crer, porque crer e a fé você tem no seu coração.
O gatilho na sua vida e na minha vida não é o crer, não é a fé, porque você tem, senão você não estaria aqui. Mas é a fidelidade a Deus, em tudo que Ele coloca diante da tua vida, em tudo que Ele coloca sob a tua vida. Aleluia. Para que venham se cumprir as promessas. Tudo isso de acordo com a nossa fidelidade. E sabe como é o nome disso? Fideísmo. Palavra difícil. Fideísmo. Repita comigo, fideísmo. Não, mais forte, fideísmo. Fideísmo. A fé que normalmente nós temos é em algo que a gente possa pegar. Essa é a fé que normalmente nós temos. Mas a fé no sobrenatural, naquilo que você não vê, você sente, naquilo que você não pega, mas você consegue sentir no teu corpo, chama-se fideísmo. Essa palavra fideísmo é que todo crente tem que viver. Você nunca mais vai esquecer dessa palavra, fideísmo. E quando você sair daqui, pegue seu celular e pesquise. Você vai ver o que quer dizer lá, fideísmo. Você crê naquilo que você não vê. Você crê naquilo que você não vê. É nisso que você crê. Você não consegue tocar, você não consegue pegar naquele negócio, você não consegue abraçar, mas você sente. Sabe o que é isso? O fideísmo que você tem é a presença de Deus na tua vida. É quando você crê na promessa e Deus, Ele vai cumprir. Aleluia. Porque aquilo que o homem não consegue, Deus Ele consegue. Aquilo que para o homem é impossível, para Deus todas as coisas são possíveis. Isso é fideísmo, aleluia. E mostra o quanto nós precisamos conhecer cada vez mais esse Deus. Lembre de Tomé, eu só acredito se eu ver. Faltava nele a fé que você e eu temos. Porque ele só acreditava no Jesus que estava caminhando com ele. Ele não acreditava no Jesus que tinha ressuscitado. Ele não acreditava no Jesus que passou 3 anos prometendo, dizendo, eu vou, mas eu voltarei. Eu vou morrer, mas no 3º dia eu ressuscitarei. Eles não acreditavam nesse Jesus. Foi necessário Jesus aparecer no meio deles e dizer, olha, fiquem em paz em seu coração. Tomé, está aqui, ó. Pode pegar, está aqui a ferida. Pode pegar, aleluia. Faltou o que para Tomé? Fideísmo. Crer no sobrenatural, crer no milagre. Imagine ali as irmãs de Lázaro. Depois de 4 dias o irmão morto, aleluia. Depois de 4 dias o irmão morto ali, mestre, se o Senhor tivesse vindo antes, ele não teria morrido. Eu digo, olha, se creres verás a glória de Deus. Ele está dizendo, se tu tiveres fideísmo no teu coração, tu vai ver o milagre, o sobrenatural. Tu vai ver o que eu vou fazer pelo poder de Deus nesse momento. Teu irmão ressuscitará, aleluia. Mas eles não entendiam isso, coisa que você e eu hoje, pela fé nós cremos, aleluia, que Deus é o Deus dos milagres, o Deus do sobrenatural. Quando tudo fala ao contrário, Deus Ele está dizendo para você, eu vou mudar essa história. Aleluia, eu vou mudar a história da tua vida, eu vou mudar, eu vou entrar com providência, eu vou entrar com milagre. O que está difícil, o que está faltando, nessa hora, a nossa fé ela não pode ser embasada em coisas materiais, mas sim no sobrenatural, porque aquilo que você fez, já foi feito, não adianta mais. Agora Deus Ele vai entrar com milagre, Deus Ele vai entrar com o sobrenatural da tua vida, aleluia. Fideísmo é crer além da razão. Crer além da razão, isso não faz o menor sentido. Como pode depois de 4 dias meu irmão ressuscitar? Como pode depois de ser crucificado o mestre aparecer de novo aí vivo? Como pode? Como pode uma doença terminal o Senhor mudar a história? Como pode? E trazer ali do vale da sombra da morte, trazer da cova? Como pode? É isso que justamente nós devemos crer, além da razão, além daquilo que o material pode ser mensurável, além. Foi justamente o que fez Abraão sair da terra de Harã, fugindo toda lógica, fugindo toda razão. Eu imagino a família de Abraão dizendo, peraí, que Deus é esse?
ele tem imagem, ele tem forma. Como é o nome dele? Como é que pode tu sair seguir um Deus que não tem nome, não tem um rosto, a gente não conhece nada desse Deus, fugindo completamente da razão, completamente do racional? É esse Deus que trabalha na tua vida e na minha vida. É esse Deus que faz você continuar no sobrenatural. É esse Deus que faz você continuar estando na presença de Deus. Quem foi que te chamou não foi homem, foi Deus. Quem foi que te chamou não foi homem, foi o Senhor. Aleluia. E Ele não chama crente para morrer no deserto, Ele chama crente para entrar na terra prometida, para entrar na bênção, para entrar no milagre, para se cumprir promessas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Romanos 4, 23 ao 25 entra na parte conclusiva dessa mensagem, porque ela conclui: e as palavras lhe foi atribuída, foram escritas não somente por causa dele, de Abraão, mas também por nossa causa. Aleluia. Visto que a nós igualmente será atribuído o saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. A promessa que veio pelo fideísmo de Abraão chegou até você e a mim. Preste atenção, aquilo que foge do racional, a promessa que foi derramada lá no deserto de Arã, lá no deserto lá de Canaã, aleluia, em que Abraão saiu da tenda. Preste atenção, ele saiu da tenda. Abraão, contra as estrelas, te farei pai de muitas nações, aleluia. Sabe onde chegou? Chegou até a tua vida, porque essa promessa não foi só para Abraão, essa promessa foi para você também, essa promessa foi para mim também, aleluia. Agora não duvide no seu coração, seja fiel ao Senhor até o fim, seja fiel ao Senhor até o fim, e Ele te dará a coroa da vida, aleluia, que Ele guardou para os seus no dia da sua vinda. Se coloque de pé em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Antes de você questionar, está demorando muito, porque essa prova, o que está acontecendo na minha vida? E ontem eu estava apresentando o programa da rádio, meus irmãos, quem acompanhou sabe, quase que eu fui arrebatado ao vivo. Pediram um hino lá que era a resposta de oração, o negócio foi forte, eu não conseguia me controlar. Parece que era Deus falando comigo. Interessante que eu só vim tirar essa mensagem depois de tudo isso. Essa mensagem foi depois do programa na rádio, depois do Senhor ter falado comigo através do louvor, de tudo isso. E falava exatamente disso. Porque em oração pela madrugada eu dizia: Senhor, quanto tempo mais? Quanto tempo mais, Senhor? Como se eu me colocasse diante de Deus assim: Senhor, como isso será possível? Não são questionamentos que normalmente nós colocamos perante o Senhor? Não é verdade? Lembre-se de algo. Na vida de Abraão, ele almejou por ver o período de Cristo. Não se cumpriu em Jacó, em Isaac e nem em Jacó. Não se cumpriu em José, começou a se cumprir em Moisés. Mas Deus em momento nenhum desamparou Abraão, nem Isaac e nem Jacó. Nem José, muito pelo contrário, eles foram fiéis até o fim. O Senhor os abençoou e os prosperou. Os prosperou tremendamente, porque eles foram incrivelmente fiéis ao Senhor. E por causa disso, bendita será todas as nações da terra pelo nome de Abraão, porque ele é o pai da fé. E eu posso dizer claramente que através dessa mensagem, e lembrando do título que eu coloquei, Pai das promessas e Pai da fé, Deus
ele se cumpre. Todos esses elementos na sua vida e na minha vida, sendo o nosso Pai das promessas e sendo o nosso Pai da fé, porque Ele acrescentou em Abraão, que acrescentou em nós. Ele acrescentou em Abraão, que acrescentou em você e acrescentou a mim. Aleluia. Ele acrescentou em Abraão para que hoje, aleluia, pela fé em Cristo Jesus, nós fôssemos chamados de filhos de Abraão. Aleluia. Para que a glória de Deus jamais saia da sua vida. Feche os seus olhos, coloque sua mão no coração. E nesse momento eu quero fazer uma oração diferente. Que você venha falar com Deus agora, justamente acerca disso. Sabemos que a fé foi Ele que acrescentou em nós. A fé foi Ele que acrescentou em nós para que nós crescêssemos na promessa e o milagre se cumprisse. Aleluia. Para que nós crescêssemos na promessa e em momento nenhum duvidássemos daquilo que Deus Ele tem reservado para nós. Para que em momento algum nós duvidássemos daquilo que Deus Ele tem reservado a cada um de nós, a você e a mim.